Tu andaste nas flores e veio para o Faial, miúdo, pequenino ainda. Eu vim para aqui, mesmo para a Rivinha com 9 meses. Então, Era uma criança então o de senhor é um escola. faialense. O senhor é um faialense. É um poema esse. De género, porque sempre se lembra de viver no Faial. Cresci, quer dizer, cresci aqui na Ilha do Faial. Concluí, foi daqui. E entrei do serviço, foi daqui. Fui para a tropa mesmo aqui no Carmo. O quartel era aqui, depois saí da tropa. O senhor, quando vai fazer o curso dos faróis, o senhor tinha feito alguma coisa antes? Tinha trabalhado antes? Não, nunca tinha trabalhado. Nunca tinha trabalhado. Não tinha estado em casa do meu pai. Sim. Meu pai estava aqui em Ribeirinha, era faroleiro também. E a gente tinha montado uma lavourazinha, eu mais meu irmão, uma coisa pequena para nos entreter, porque não podíamos ir estudar, porque a gente era uma família com sete irmãos. O mais velho que foi estudar, está em São Miguel, era professor. E como a gente não podia estudar, montámos uma lavourazinha para a gente ir assim, entretendo e ir ajudando a casa, que eram sete irmãos. Depois fui para a tropa. Você foi para a tropa com 20 anos? Com 20 anos. E concluí com 19. Concluí para Faróis quando tinha 19 anos. A gente podia, como filhos de faroleiro, podíamos concorrer com 19 anos. E fui para a tropa, mas antes de eu tinha concorrido. Mas saí-me a vaga na ferraria antes de eu sair da tropa. E fiz o requerimento lá que tinha concorrido para Faróis e precisava sair da tropa. Diz o comandante, para ir ocupar a vaga para não perder o direito de colocação. E ele disse assim, eu vou tratar disso tudo. Eu era a ordenança do comandante, portanto eu tinha assim uma certa facilidade de falar com ele. E ele disse que eu vou tratar disso tudo. Isso vai ser tudo tratado e tu não perdes o teu lugar. Ele tratou disso tudo, mas deixou-me estar lá até saírem toda da tropa. E eu falava com ele e disse, está tudo tratado. Disse, está tudo resolvido. Quando saíres, apresentas-te na capitania, que eles lá vão dizer tudo por onde é que vais. E assim no dia 15 apresentei-me na capitania. Os seus chaves é que era... Você estava na tropa em São Miguel, não é? Na tropa aqui. Estava na tropa. Foi aqui no Carmo. Agora já está extinto. Sim, está quase. E entrando na capitania, ele mandou-me, e a capitania tinha já lá um rádio, para seguir no dia 1 para a ferraria. Fui colocado na ferraria. Para São Miguel. Para a primeira vez. E estive lá na ferraria, a gente como recrutas, como posso chamar recrutas, a gente era faroleiros auxiliares, quer dizer, a primeira classe, o primeiro posto é faroleiro auxiliar, depois é faroleiro de terceira classe, faroleiro de segunda classe, e faroleiro de primeira classe e faroleiro chefe. É a última coisa. Há o subchefe no meio, mas o curso que a gente vai fazer para subir na carreira, como primeiro faroleiro, não se pode ir ao curso de complementar, se não como primeiro, já como primeiro. A gente vai fazer aquele curso dá para subchefe e faroleiro-chefe, quer dizer, já é conforme as vagas. Por exemplo, aqui no Faial tem vagas para um faroleiro-chefe, portanto, é aquele que vai ao curso o mais bem classificado e o mais antigo. Há estas duas coisas, o mais bem classificado e o mais antigo. Podem ir 3, 4, 5, 6, coisa, conforme... Como é que o senhor vem parar depois ao Capelo? Como é que o senhor vem parar ao Capelo? Como é que vem depois parar ao Faial? Por vir do curso. Portanto, foi para a ferraria? Foi para a ferraria? Fui para a ferraria, da ferraria vim para as contendas, das contendas vim para a Ribeirinha, da Ribeirinha, aqui para o Porto da Ribeirinha, estive aqui só uns meses, daqui fui para o curso, e quando vim para trás, um funcionário que estava lá no curso, nos Capelinhos, pedi, quando na minha vaga aqui, não deixei vaga, quer dizer, o
O comandante diz que não, a sua vaga está na Ribeirinha. Mas há um concorrente que, com filhos, para estudar, era o Orlando, tinha 3. Não, tinha 4. Era 2 rapazes e 2 raparigas. Já tinham saído da escola para estudar. E aqui, como era mais perto do que o apelo para virem para estudar, ele tinha possibilidades para isso. Queria vir para aqui porque era mais perto, para ir para o liceu e para isso. E eu fui ocupar a vaga dele para os Capelinhos. Vim no curso no fim de julho, no dia 30 de julho. No dia 1 de agosto entrei de férias. A gente tinha direito a um mês de férias por vir do curso. E depois, no dia 1 de setembro, fui para os Capelinhos. E no dia 27 de setembro saí de lá. Eu não saí de lá, ainda saí de lá. Sim, senhor, diga-me só uma coisa, só para a gente... Quantos fareleiros estavam na altura no 6. farol? Estavam 6 famílias, é isso? Era mesmo preciso, essa gente toda? Era até mesmo a lotação era de 6. Sim, era mesmo preciso. Essa gente toda trabalhava com turnos, não era? Trabalhávamos sempre com turnos, era tudo turnos. Estava só um fareleiro de serviço ou 2? É sempre só um. Só um fareleiro de serviço? Havia um de retém, porque a gente tinha o sinal sonoro, era aquela coisa da sereia, se não compreende, não, sabe o que é? Mais ou menos, não é? Não, mais ou menos, mas isso pode explicar o que é. Aquilo era um sinal para um aviso à navegação, quando se voava no voeiro. Sim. É uma sereia como aquela que os bombeiros usam, mais ou menos o som era idêntico. E tinha um período, era um motor, e a gente punha em funcionamento aquele motor com pressão de ar. Tinha um compressor, não é? É um compressor. E enchiam 2 tanques que estavam lá na parede, lá encostados ao muro, a dar, e esse tanque, ou depois quando chegava a uma certa pressão, disparava. O ar disparava, a pressão disparava e dava um silbo. Um silbo prolongado por tantos segundos, não sei. Só quando estava no voeiro ou... Só quando estava no voeiro ou... Só quando havia no voeiro. Tá bem. Quando havia o tempo claro, não era necessário atuar o sinal sonoro. Portanto, e como é que funcionavam os turnos? Os turnos era o faroleiro-chefe não fazia serviço. O faroleiro-chefe não fazia serviço. Os turnos eram assim de verão, o que estava de serviço de dia, entrava ao apagar do farol, quer dizer, o farol apagava às 7 ou às 8 ou às 7 e tal, e ele entrava ao serviço. Estava de serviço de dia e estava até o acender do farol. Esse que estava a serviço de dia. E depois entrava outro, que era o que fazia o primeiro quarto, ia lá acima à torre, tirava as cortinas, o farol tinha cortinas para isolar a lâmpada e o aparelho lenticular, quer dizer, aquela, por causa dos raios solares, não fazendo prejuízo. E lá sempre tirava aquilo e aquilo funcionava, a rotação funcionava por meio de uma máquina de lixaria, uma máquina de lixaria que era com peso. Você já viu o relógio da Madalena? Sim. Pesos. Sim. Ainda bem não é como pesos. Sim, era uma coisa parecida. É coisa parecida. E tinha um molador de velocidade, aquilo era uma máquina muito sofisticada. É que tinha aquele peso que, consoante a rotação do aparelho, ou tinha mais peso ou menos peso. E tinha um regulador de velocidades dentro daquela máquina, daquela maquinaria toda, que era uma máquina muito... Era uma máquina grande mesmo. Sim. Muita roda, que dava a rotação do aparelho. A gente punha aquilo, destravava o aparelho. E vocês ficavam acordados a noite toda? O que estava agora de verão, o que estava de coisa, ficava até meia-noite. A tomar conta do aparelho, e puxava o peso, ia lá acima, puxava o peso, ia para baixo, e estava o pé na sala das máquinas. Depois ia-se deitar. E depois vinha o outro, até de manhã. E de inverno era um 3. Era o que estava
fazia desde o acender do farol até às 11, e depois o outro entrava das 11 até às 3, e entrava o outro das 3 até de manhã. A sirene, a sirene também funcionava durante o dia, desde que fizesse nevoeiro, não é? Desde que tivesse nevoeiro. Nevoeiro trabalhava sempre durante o dia. Sim. Não o farol não. Sim, claro, o farol a gente sabe que não, mas assim, a sirene, durante o dia, se houvesse nevoeiro, vocês tinham que ir sempre a trabalhar. Se houvesse nevoeiro, durante o dia ou durante a noite, trabalhava sempre. Tinha que trabalhar mesmo. E ouvia-se longe, no mar? Ouvia aqui na Ribeirinha, às vezes ouvia-se aqui na Ribeirinha. Eu cheguei a ouvir aqui na Ribeirinha. Claro que ele está longe, não é? Está longe. Mas é quando o vento era dali daquele lado, do lado do oeste, ele fica aqui, o farol dos Capelinhos ficava aqui direito, para a Ribeirinha, direito ao oeste. Sim. No outro lado da ilha. Então tinha força, era uma sirene com força. Tinha força, aquilo tinha força. O senhor, quando vai para o farol dos Capelinhos, já havia sinais já havia tremores? Não. Não havia nada? Não se sentia nada nessa altura? Não. A gente que foi para lá não sentia nada. Aquilo principiou... Portanto, quando o senhor vai para lá, não havia nem tremores, nem nada disso? Não havia nada. Não se esquece que falava nessas coisas. Sim. Aquilo era um segredo que estava escondido. Sim, mas o senhor não sentia tremores de terra? Enquanto esteve lá, naqueles dias, nos primeiros dias de setembro? Não. Nunca chegou a sentir isso? Não. Aquilo principiou assim desta forma. Aquilo principiou entre 8 e 10 dias antes. Sim. Antes, eu estou a dizer antes do dia 27. Do dia 27. Sim. Não sei se aí mais ou menos uma semana e meia? Sim, uma semana e poucos dias, uma semana e já 3 dias. Aquilo principiou a terra a tremer, mas assim, olha, assim como é que está aqui, assim, um tremorzinho contigo, nem sequer ligava àquilo. Não? Não, a gente andava lá no nosso serviço, fazíamos o nosso serviço, não se ligava àquilo. A gente dizia, olha, agora mas aquilo, sabe, aquilo tornou-se como uma coisa familiar. Sim. Mas ao princípio vocês não acharam estranho? Não, ao princípio nada. Agora aquilo... O senhor já tinha sentido algum tremor de terra? Já tinha sentido algum. Então sabia o que é que estava a passar? Sabia o que é que era o tremor de terra? O senhor é do continente? Não, sou da terceira. Esta coisa do sismo faz parte dos açorianos. Você sabe como nasceu aquilo no 1º de janeiro. Tinha 9 anos quando isso aconteceu. Faz parte da nossa vida. Então aquilo começa mais ou menos uma semana antes. Sim. E vocês fazem a sua vida normal. Normal. O farol continua normalmente. Quer dizer, nem sequer se oficiou isso para a direção de Faróis. Quer dizer, aquilo só se comunicou à direção de Faróis no dia que apareceu aquilo começou a... estava a serviço nesse dia. Estava a serviço? Estava a serviço, chegou-se à noite, cheguei à tarde, o outro entregou-me o serviço, que agora estava a serviço de dia, entregou o serviço a mim, eu fui à torre, mas fazia árbitros cada um que era mesmo. Aí então a coisa... Mas eu estava perfeitamente normal, não... Lembro-me de estar normal, não percebia bem daquilo que estava a passar. Aquilo era vulgar na nossa vida. Eu fui lá acima à torre, tirei as cortinas, pus o farol a funcionar, pus tudo em funcionamento. Nessa altura não havia sinais nenhuns no mar? Não havia sinais nenhum no mar. Mas já em terra, já a terra tremia bem. Já tremia bem. E chegou-se às 11 horas, eu estava de serviço às 11 horas, mais ou menos, eu calculo isto foi um pouco antes de entregar o serviço. Isto foi no mês de setembro. Ainda era serviço de 2 quartos, era de meia-noite. Eu entreguei vim para baixo, eu estava lá na casa das máquinas, mas tinha a mulher e a minha pequena, tinha nascido no mês de abril, lá estava em casa, e disse o chefe não queria que a gente arredasse, que a gente saísse do pé das máquinas, que a máquina já era na casa do Nosso Senhor, por lá debaixo do farol. Havia a casa das máquinas aí. E disse, não,
Eu vou ter com a minha mulher, vou lá ver, e é um bocado saber que está daqui. E cá está, já, a terra tremia continuamente, já. Sim. A gente pôs um copo de água em cima da mesa, só para ver, e o copo estava sempre a tremer, quer dizer, estava sempre a tremer, já não para dormir. E àquela hora, eu julgo que foi daquela hora que aquilo depois, a partir daí, aquilo parou, estabilizou. Fez um balterra que jogava que as paredes tinham encostado uma à outra. Aquilo mexeu num sentido oeste, banda do oeste-sul, mexeu assim neste sentido. Então uma coisa de respeito. E depois acalmou? E depois aquilo estabilizou. Já foram umas coisas lentas, e depois de manhã já não. Estamos a falar em que dia? 26? Dia 27. 27 já? 27. Na noite, 27. na noite do dia 26 para o dia 27. E se eu depois Chegou deitar? de manhã. Se eu fosse deitar a dormir? Chegou de manhã. Se eu fosse deitar depois? Foi dormir? Não. E tinha um cunhado meu que tinha carro de praça, foi-me buscar lá acima. Fui buscar a irmã. E depois, bem por cá em cima, era às 7 horas da manhã. Bem por ali na coisa. Sim. E estávamos todos lá reunidos, os faroleiros estavam todos reunidos no cinto, ninguém saiu do cinto. Estávamos ali reunidos, falando, o chefe estava falando sobre o acontecimento, mas nada tinha acontecido ao farol. Nada tinha acontecido. Nem no farol, nem nas casas, nem nada tinha acontecido. E ela... O chefe vai ao telefone e telefone... Não, mas primeiro aparece o vigia da baleia, que vigiava a baleia lá por cima, o José da Usarinhas jogava mesmo por cima do farol, no costado da nau, chama-se o costado da nau, aquele sítio ali. E ele disse cá para ver, que ele era perto, a vigia ficava perto e disse: olha, vai vocês aí à beira da rocha ver o que está aí no mar. Mas claro, a gente... Chegava ao centro, e o centro ainda era longe do mar, quer dizer, tinha o farol na frente, e depois para a gente chegar para o lado fora do farol para a gente ver o mar. E a gente fomos à beira da rocha e vimos lá a água, com uma panela, quando a água estava a ferver, estava assim naquele sistema. E o chefe disse: não, a gente não para aqui. A gente não para aqui. Vamos... O que é que vocês pensaram que era? O que é que se disse na altura? O que é que vocês não, eu nunca pensei nada. Ah, não? E não disse aquilo é uma coisa que disse: bem, aquilo para mim aquilo é uma coisa, mas agora foi que vai desaparecer. Pensei que era comigo, a gente pensava mesmo. Isto foi o efeito do abalo terra, mas aquilo vai desaparecer. Ainda não desapareceu. Não. Cada vez foi aumentando o volume, e aumentando de intensidade e de capacidade. E foi nessa altura então que o chefe mandou um telefonema para a capitania, Vocês tinham telefone no farol, não é? Tinham um telefone no farol. Mandou um rádio para a direção para hoje, eles mandaram abandonar. E eles lá fora já sabiam o que é mais do que a gente ali. Eles não sabiam o que era. Mas, no entretanto... Mandaram-se aí vocês, foi? Mandaram-nos de abandonar o farol. Que a gente abandonasse o farol. É claro que eles estavam pessoas mais competentes lá fora. A gente nenhum imaginava o que ia nascer dali. Mas, no entretanto, chegou... O senhor nunca tinha ouvido falar em vulcões ou já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar em terremotos e vulcões. Nunca se falava nessas coisas? E aqui então muito menos no Faial. E ela... Mas, no entretanto, chega lá o senhor engenheiro Frederico Machado, que era um grande vulcanológico, e o senhor doutor Deco Mota, e ele então aí explicou à gente que era um vulcão, que nasceu mais ou menos a 500 metros desviado do costado da nau. O costado da nau ali era a ponta da ilha, e ele está mais fora dos 500 metros. E foi fazendo as suas erupções e foi, enquanto o vento, e a gente dizia sempre assim: oxalá que o vento nunca saísse da caponte, que o vento estava aqui
não está agora, não teve agora aqui leste, leste-oeste, nordeste, quando o vento está acima da terra, aquelas cinzas e escórias que chamavam aquilo de escórias e cinzas, não sei o quê, enviava tudo para o lado do mar, tudo para o mar. E disse, mas... E a gente dizia assim, enquanto o vento estiver daqui, eu sei lá que o vento não estiver daqui, que ele está, para a terra não vem nada. Mas os ventos predominantes aqui, para a gente, aqui nesta ilha, é noroeste, oeste, noroeste, sudoeste, é os ventos predominantes. E o mar é o mar norte. Senhor, diga-me, mas vocês mantêm-se no farol durante quanto tempo? Depois daquilo A gente depois abandonamos o farol, mas a gente mantém-se a fazer serviço ainda durante cerca de 2 meses. O farol a funcionar? Não, o farol nunca mais funcionou. O farol, depois de começar a erupção, fechou? O farol, quem não assinou foi eu, e quem apagou foi um rapazinho que já morreu, num desastre nas flores, o Jorge. Nunca mais funcionou. Nunca mais se acendeu, nunca mais se apostou. Portanto, naquela noite, que é 27, 28, ele deixou de funcionar, foi isso? Logo a seguir? No dia a seguir? No dia a seguir já não funcionou. Tá. Já não funcionou. No dia a seguir foi no dia 27, foi no dia... Não voltaram a ligar? Não. A gente voltámos a fazer serviço por escala, cá em cima, tinha um telefone do Sr. Arturinho. O Sr. Arturinho, que era um estabelecimento, tinha cá ao pé da igreja, ali ao pé da igreja, não sei bem, mas era ali abaixo da igreja, ao pé da igreja, era para ali. A gente então ia na caminhonete para cima e ficava lá no coisa, ou atendendo o telefone para atender às chamadas que alguém que solicitasse, chamadas, saber a evolução daquilo, do que a gente ia dizendo o que ele ia fazendo. Agora fez uma evolução, agora está parado. A quem? Iam dizendo a quem? Por exemplo, o Sr. Doutor da Comanda fazia, o Sr. Engenheiro Frederico Machado fazia. Estavam falando com ele? Era esses que faziam mais chamadas. A capitania surgia algumas, vamos todos, mas... Vocês deixaram de dormir no farol também? Mas ninguém dormiu no farol? Não, nunca mais... Onde é que era a casa que vocês tinham esse telefone? Era mais para cima? Quem fazia serviço? Sim, essa casa onde... Era cá na freguesia. Na freguesia. Depois é claro que aquelas cinzas foram invadindo, o vento virou para o lado do mar, daquelas cinzas o vento começou, já no mar para o inverno, começou a trazer aquelas cinzas para a terra e foi aquele desastre. Pois, exato. Aí é que se percebe. Mas eu ainda estava lá fazendo serviço, ainda estávamos fazendo serviço já cá em cima, já fora do farol. Sim. E ele fez uma ilha pressa, aquilo fez uma ilha de pressa. Aquelas pessoas, aquilo era contínua, aquilo era uma para baixo, vinha outra para cima e para cima. E fez uma ilha que o senhor Engenheiro Frederico Machado disse que havia ter 1 km de diâmetro. E numa manhã, essa manhã eu fui lá abaixo. E nessa manhã aquilo acalmou, houve ali uma calmia, e fomos lá abaixo e já não havia ilha. E disse, olha, o vulcão está extinto. E o senhor Frederico disse, não está extinto, o vulcão tem atividade. Ele vai principiar outra vez. E principiou outra vez e fez aquela ilha que está lá. Sim, depois veio a fase da lava. A partir de que altura, portanto, começa o vento depois a soprar em direção à terra, começa a vir cinzas e começa o farol também a ficar cheio de cheio de areia, claro que Quando é que vocês tiram as máquinas do farol? Vocês tiram as máquinas? Eu vou explicar tudo. A gente depois, aquilo começou a deitar, quer dizer, já na segunda ilha. Já por fazer a segunda ilha, a gente deixámos de fazer serviço lá embaixo, já não podíamos fazer serviço lá embaixo no Sr. Arturinho, viemos para o cruzeiro. Sabe onde é que é o cruzeiro cá em cima? Para o Sr. Oscar, tinha chamado aí o Sr. Oscar, que fica aquilo mesmo, quem vira, fica aqui não sei se ainda isso existe, não existe.
Já passei por lá, já vi aquilo que estava fechado. A gente fazia o serviço aí. Cada um tinha a gente era uns 5, o chefe não contava. Assim, cada um ia para lá o seu dia. Mas, no entretanto, já aí então a coisa já aí arrepiava, porque já vinha até ali. Já vinha cinzas até ali. Quando o vento começou a soprar o oeste muito rijo, e daí aquilo começou a deitar um cheiro esquisito, aquelas areias e aquela... Chamam um nome aquilo... Um lodo. Sim. Um lodo, aquilo deitava um cheiro esquisito, intolerável mesmo. A gente não podia estar ali sem uma coisa no nariz, porque aquilo era um poderantino, uma coisa terrível. Mas é claro que aquilo não passava daquilo, foi-se formando, e aquilo, coisa, e depois a direção de farol disse, bem, é preciso pessoal para aqui, para ali, foi na altura da inauguração do farol de Losais. Parte deles foram para Losais e eu fui para o topo. E a partir daí, fui para o topo em novembro. Estive ali tive o mês de outubro, ali a fazer serviço, como já disse, naquela coisa. E em novembro fui transferido para o topo e a partir daí... Daí já não sabe mais nada. O senhor não assiste à saída das máquinas? Quando eles tiram as máquinas? Não. Tiram as máquinas depois disso? Eu não sei quando é que eles tiraram as máquinas. Não foi na altura que o senhor estava? Não, eu sei que eu vi falar lá que eles levaram lá uma máquina, uma retroescavadora, não sei o quê, e conseguiram tirar essas máquinas de lá. Os geradores e essa coisa? Tem os geradores. Mas as máquinas do sinal sonoro, essas ficaram lá. Foi? Acabaram por... Estão lá subterradas. É? Estão subterradas? Estão lá no lado baixo do farol. Sim. Há ali um vestígio, eu estive agora quando estivemos lá e estive lá fui a ver. Há um vestígio que existe ali uma coisa qualquer. Mas não é preciso que eles não querem mexer em nada daquilo. Sim. Não querem mexer em nada daquilo, ficar assim mesmo. O que é que ficou mais soterrado para além das máquinas? O que é que ficou mais soterrado para além das máquinas, o senhor sabe? Ficaram aquelas casas? Ficaram aquelas casas e aquilo tudo que eles puderam tirar, tiraram, os funcionários. Sim. E a oficina ficou também... A oficina, aquilo como era um farol escola, tinha muita ferramenta. Pois. Tinha muita ferramenta que a oficina, porque a escola dos faróis compõe-se de parte prática e parte teórica. A gente também tem que ter uma parte, quer dizer, da manhã fazia a parte prática e da parte teórica da parte da tarde. Havia duas, quer dizer, havia professores que faziam uma parte e outros faziam outra parte. Aquilo lhe servia para... Eram pessoas que tiravam o curso e iam praticar para ali, era isso? Não, os que iam praticar para ali, os que concorriam. Foi os primeiros, ainda conheci um homem, farolero, aqui na Ribeirinha, que tinha ido ali tinha feito o curso, era ali no Farol dos Capelinhos. Então já se fazia o curso. Naquele tempo já tinha ali um sargento, o primeiro sargento de montão de máquinas, que era o chefe, e eles iam para lá fazer que se chamava teriocínio. Aquele curso que eles faziam... Já se fazia o curso no farol, é isso? Já se podia fazer o curso? Já faziam, depois então mudou para o continente. Pois, exatamente. O senhor depois quando vai para o topo, quando vai para o topo, nunca mais soube nada do que é que se passava aqui para estes lados. Não, pois eu sabia que através de meu pai, que estava aqui no Paial, e vocês tinham telefone também no topo? Mas a gente no topo, quando ele deitou lá, a gente via. Vocês viram? Via o clarão. Exatamente. A gente via o clarão lá. O senhor tinha telefone também no topo? Tinha telefone, o farol do topo? Tinha telefone. E estive na crise lá também. A crise que me custasse mais a passar foi do topo. Qual foi a crise do topo? A crise do farol do Losais. 60 e... Foi em 60? Em 62. 60 e... Não é 67, em 64 ou 65. É para aí, sim.
Aí é que a coisa, porque ficámos sem. A ilha ficou sem comunicações. Sim. E a gente tinha um rádio, um rádio no Farol do Rosário, que foi transferido lá para o Farol do Topo. O faroleiro abandonaram todo lá também uma coisa, tiveram que abandonar o farol. E aquele povo dos Rosais e Velas, aquilo veio tudo evacuado, tudo para coisa. No mês de fevereiro, de inverno, foi a crise tão maior que eu senti-se da coisa. Aí é que eu então senti que a coisa estava. Porque não havia. A gente estava 24 horas um aparelho de rádio, falando para a terceira. Falando com a terceira. Falando com quem? Com a capitania do Porto de Angra do Heroísmo. Sabendo da evolução e o estado das coisas, eles por si resolviam lá alguém, resolvia aquele problema do transporte, até chegou um navio, um chamado Girão, a trazer pão cozido para aquela gente comer, que aquilo não havia, faltou farinha, faltou médios, faltou tudo, ali naquela ilha, porque houve um período em que não havia, o mar era tanto, estava tanto bravo que não havia transportes, não se fazia transporte, não havia. E durou uns dias aquela crise? Durou uns dias, não havia aeroporto, porque naquele tempo era tudo feito pelo mar, não passava transportes, foi aquele navio que foi apanhado aqui nos Açores, nessa altura, porque trazia adubo do continente e ele ficou quer dizer, foi chamar para a terceira para fazer o serviço de transporte de material. Mas aí viu passar às vezes lá que é. Aquilo durou quanto tempo, se lembra-se? O caso de São Jorge? O da terceira... Não, a crise sísmica de São Jorge, durou quanto tempo? Durou uns dias grandes, não foi? Durou, aquilo deve ter durado para aí entre 20 a 30 dias. O que é que o senhor chegou a pensar que era outro vulcão? Chegou a pensar nisso? O senhor estava... Já tinha vindo e disse... O senhor estava desde 57 no topo. Teve sempre durante esses anos. Exatamente. Até 64. E disse, olha, apanhei um, agora vou apanhar outro. O senhor chegou a pensar que era outra vez um vulcão? Eu pensava então, eles quando falavam aquilo que nas velas e coisas, tinha sentido nas velas, disse, vai-se embora à parte oeste da ilha e pronto. E o tremor era parecido com o vulcão dos Capelinhos? A forma... Era a mesma coisa. Era? Aquilo era a mesma coisa. Sempre a tremer? Era? Não, aquele não. A gente cá, não estava cá mais desviados lá, talvez se exceções, mas também não tinha ninguém, não havia comunicações. Sim. Não havia telefone, não havia nada. Só havia aquele rádio agarrado para falar. E a gente estava ali 24 horas. A mandar mensagens e a receber mensagens. Mas o senhor lembra-se como é que os tremores de terra eram? Eram desses assim contínuos, como acontecia no Capão? Eram contínuos. Sempre a tremer? E a tremer fazia, mas alguns mais menos, mas havia outros mais fortes. Uhum. E aguentava ali um bocado a tremer? Aguentava ali um bocado às vezes. Não eram muito prolongados, mas não era como aquele dos Capelinhos, nem como este aqui. Sim. Os Capelinhos eram mais prolongados, não é? Eram mais prolongados. Exatamente, aguentava mais tempo. Então o senhor apanhou aí, a história... Os Capelinhos apanhei o de São Jorge e apanhei este aqui. O senhor depois como é que faz a sua vida? Portanto, o senhor era formado, foi para o topo e depois o que é que... Fui para o topo, do topo vim aqui para a Ribeirinha, transferido para aqui para a Ribeirinha a meu pedido. Daqui fui para o curso, complementar já para Lisboa, já era feito em Lisboa, em Paços de Arcos. Estive lá 8 meses a completar o curso. Vim outra vez aqui para a Ribeirinha. Em que ano é que foi isso, já? Quando o senhor vai lá fora completar o curso? Em 81. E depois foi promovido para subchefe e fui chefiar fui para Ponta Lagada, para a capitania de Porto de Ponta Lagada, que é a central da coisa de lá, é que mandam tudo. Sim.
Fui para lá tomar conta dessa central e lá acabou o serviço, que acabou com 56 anos, me embora para cá. Reformou-se Com 56 anos. em São Miguel. E me embora para aqui, para a Ribeirinha. Já tinha comprado uma casa ali na Ribeirinha, uma casa ali na rua Entre Casas. O Sismo fez o favor de levar a casa, e eles fizeram mais daqui. O sismo de 98, não é? 98. Pois, exatamente. O senhor lembra-se no Capelo, o senhor quando vai para o Capelo, e logo ali naqueles primeiros dias do vulcão, o senhor tem, enquanto o senhor esteve por lá, o senhor tem ideia de como é que as pessoas estavam a reagir àquilo? Os habitantes do Capelo, não havia grandes contactos com as pessoas? Ou... Não, com os baleeiros tinham lá 21 botes. Baleeiros que arriavam lá no... Eles estavam lá, em setembro ainda estavam lá a arriar a baleia, não estavam? Estavam. Toca a sair lá para fora toda a gente. Depois aqueles saíram lá para fora, eles reagiram mal àquilo. E vi que... Reagiram mal como... Eles em que altura é que saíam de lá normalmente? Era outubro, por aí? Eles só passavam lá uns meses, não é? Eles saíram logo a sair. Sim, mas eles aguentavam... Aquele era período, era durante o verão é que eles iam para ali, não é? Era um verão, mas iam para ali de verão. Do inverno não estavam baleeiros lá? Não. Eles tinham as suas casinhotas, tinham feito umas coisas para passar ali o verão. Tinha baleeiros do Faial e do... Parece-me que aquilo era até a fim de setembro. Eles estavam... Davam coisa... perto disso aí. Tinha baleeiros do Pico, não é? É, baleeiros do Pico. E de Faial. E de Pico e Faial. Era uma zona ali, dava muita baleia. Era uma zona de muita baleia, passava ali muita baleia. O senhor, enquanto esteve lá durante o mês de setembro, eles arriaram baleias. Arriaram várias... Eu chegava aí lá abaixo ver aquilo. Estou lembrado de arriar em Cordão baleias, que arriaram aquilo tudo. Que saía aquilo tudo lá para o Porto Fora, aquilo era um... O mar todo vermelho, não é? Era o mar todo vermelho de bote e apanharam-me da baleia nesse dia. O senhor chegou aí lá abaixo ver eles a partir lá? Não. A partir, Não é para aqui para a horta. Não era lá que eles partiam? Não. É tudo por causa aqui para a horta. Lá era só mesmo para Eu ia dizer, eles fizeram uma procissão lá e nunca mais os vi. Nunca mais os vi. Fizeram uma procissão naquela tarde, de 26, sim. e nunca mais os vi. Não sei. Depois no dia 27 houve aquela coisa lá de manhã. Eles fizeram a procissão, mas ainda não havia sinais no mar. Era só tremor, era só a terra a tremer. Era só a terra a tremer. E nunca mais. Eles fizeram a procissão, eles, os baleeiros. Os baleeiros. Só, foi. Fizeram uma procissão até cá acima. Não sei se foi até à igreja, que não vi, e vi-os caminhar, passar lá para o farol, que o caminho passava para baixo, e vi-os caminhar sempre por cima de todos, mas nunca mais os vi, nunca mais. Não voltaram para baixo? Nunca mais soube. Deles. No outro dia houve aquele desastre que não estava lá ninguém. Estava a gente lá no recinto do farol, que fomos todos para cima, e não vi mais ninguém. E era o vigia de baleia lá em cima, na coisa que alertou que havia aquela coisa no mar. Essa procissão que eles fizeram, eles levavam alguma imagem? Levavam a imagem a São Mateus. Era só essa imagem? Era só. E eram muitos, eram uns quantos? Era muita gente, que eles tinham famílias. Eles tinham famílias lá. Os filhos, lá que aquilo era, e mulheres, sabe que aquilo era no tempo em que a escola estava fechada, não é? Mas tinha muita gente lá. Aquilo lá à tarde, nunca fui lá, mas à noite aquilo dançavam, cantavam e bailavam lá as suas
as suas danças. A imagem de São Mateus estava lá embaixo, não é? Estava com eles. E não sei como é que eles foram, não sei como é que eles adquiriram a imagem de São Mateus. Devia estar com eles. Se alguém veio cá acima buscar e depois fizeram procissão, Sim, sim. não sei. Sei que eles foram com ela por parte. cima. Nessa parte não posso dizer nada, não sei, mas sei que eles levavam a imagem de São Mateus. A procissão não tinha padre, eles estavam, Não tinha padre. Estavam por sua conta. Era só eles. Sim. Foram para cima e depois o senhor nunca mais soube nada deles. Foram para cima, vão para cima. Eles passaram, foram para cima. Agora, não sei se foram até à igreja. Foi a 26, não é? No dia 26 à tarde. Aquela história que se vai contando, enfim, que não se sabe muito bem quem é que viu primeiro, se foram os faroleiros ou se foi o vigia. Foi o vigia. Foi o vigia, foi o primeiro a ver aqui. Não, faroleiro não foi. Nessa... Porque ele é que diz a vocês para vocês irem ver. Ele é que disse à gente, para a gente, foi a primeira pessoa nesta ilha a ver aquilo foi ele, o da Roseirinha. O José da Roseirinha. José da Roseirinha, chamava-se José da Roseirinha. E aquele alertou a gente que a gente fosse à beira da rocha ver aquilo que estava feito. Estava longe da costa, estava aí, ele disse, uns 500 metros. Calcular, o senhor Frederico Machado disse que devia estar mais ou menos a 500 metros da nossa costa, do Costado Anal. Sim, exatamente. Portanto, foi mais ou menos perto dos ilhéus. Daqueles dois ilhéusitos. Mais ao oeste. Mais ao oeste. Mais fora um bocadinho. Essas informações que vocês iam dando por telefone depois, enquanto o senhor esteve lá, não é? Naqueles 2 meses assim. Sim. Vocês iam dando essas informações sobre o estado do vulcão, não é? Sobre o que aqui ia acontecendo. E iam descrevendo o vulcão ao Sr. Frederico Machado, não era? Frederico Machado. Era com ele que vocês falavam? Era ele que era o homem, ele se chamava o homem de apoio. É o homem que apoiou a gente sempre. Enquanto disse para vocês não se preocupem, não se assustem, que isto vai ser assim, vai passar para esta fase, para aquela outra fase, e depois a última fase vai ser a lava. Aí a lava é que é a última fase que ele vai coisa, mas ele vai deitar escórias, vai deitar pedras, vai deitar uma coisa tal e qual, aquilo foi, ele descreveu aquilo tal e qual como aquilo aconteceu. Era um homem muito entendido naquilo. Aquela coisa, questão dos vulcões, resumindo e concluindo, aquela história dos vulcões que deve ser mais ou menos. Todos levam o mesmo seguimento, não é? Principiam assim, principiam aquelas explosões, depois os escórios, depois pedras, depois aquela lama, e no fim a lava. E foi isso que aconteceu. E o Sr. Dr. Freitas Pimentel tomava conta, era aqui, assim, o Sr. Dr. da Comota, como era médico da Marinha, sim, a gente também ia lá, estava sempre a par da gente e coisa, dos faroleiros e das pessoas. E o Sr. Dr. Freitas Pimentel estava a par das pessoas, dos desalojados. Aquilo que chama-se desalojados, que eles tiveram que abandonar a freguesia, foram por aqui, por ali, e outros foram por mais tarde, houvesse invasão para a América. Também. Pois, exatamente. Claro, isso depois, logo a seguir, sai quase muita gente. Muita gente caminharam. A ilha de Faial fica perto de muita gente, na altura. Perdeu muita gente. Estamos a falar em algumas milhares de pessoas por causa do vulcão. Para uns foi um banho, para outros foi... O senhor acha que sim também. Toda a gente diz que o vulcão acabou por ser um banho. Um banho. Tu também acha? Bravos. Sim, mas o senhor acha também... Até para mim, aquela zona do Capelo tinha muita gente, a freguesia tinha muita gente. Era uma freguesia virada para o mar, quer dizer, eles muito... baleavam ali, não sei se de inverno, se não. Porque de inverno não estive lá de inverno, não sei se tinha lá algum bote.
Lancha não tinha nenhuma. Lanchas que... Agora, de menos é capaz de ter, porque os vias trabalhavam todo o ano. E às vezes de inverno, quando dava um tempo, eles saíam. Isto era o que diziam. Que não tive lá de inverno. Mas de verão aquilo era uma freguesia lá embaixo. Pois, exatamente. Muita gente, É uma freguesia pequena. Sim, é comprida. Tinha de facto aquela gente toda e havia aquele movimento todo, várias faziam famílias. as suas barracas, faziam as suas casas, de noite, aquilo era verão. Tinha lá embaixo a Casa dos Botes, parece-me que ainda existe lá qualquer coisa. Casa dos Botes, mas é uma coisa em miniatura. A Casa dos Botes não era daquele tamanho. Não. Era muito maior. Chama-se a Casa dos Botes, mas é uma casa, mas era muito maior do que aqui. Exatamente. Era grande. Ora, Sr. António, eu queria só que o senhor me dissesse agora uma coisa que tem a ver com os seus colegas, com os seus outros colegas, os outros colegas farolês. O senhor sabe depois o que é que aconteceu a eles? Onde é que foram? O Sr. Tomás Pacheco emigrou, não foi? Acabou por emigrar. O Sr. Tomás Pacheco foi para a terceira, morreu na terceira. O Sr. Tomás Pacheco é que era o chefe? Não, o Sr. Avelar. O Sr. Avelar é que era o chefe. Esse foi para o Rosage, e do Rosage reformou-se e foi não sei para onde. E parece-me que eu tenho uma pequena ideia deles terem falado comigo, alguém, o filho Manuel Avelar. O filho diz que o pai tinha ido para São Miguel, não sei, para a casa de alguma pessoa, não sei quem. Há um familiar que é São Miguel. O Tomás Pacheco ainda tem família aí, que é a senhora do Sr. Engenheiro o Sr. Engenheiro que é filho do Dr. Sebastião, o Sr. Engenheiro que é a Lusa, essa é a filha. E depois emigrou. E depois o Sr. Tomás Pacheco também emigrou, não foi? Também foi para a América. Não foi. Morreu na terceira. Morreu na terceira. Exatamente. Ele saiu daqui, deixou a mulher, deixou as filhas e foi-se embora para a América. E foi para-se embora para a terceira, mais uma amiga. O Manuel Rogério, esse aqui emigrou com nós a mulher. Ainda eram solteiros naquele tempo, mas depois casaram e emigrou para a América, mas já o primo disse-me agora neste dia do aniversário, disse-me que tinha já morrido mais a mulher na terceira, na América. Já tinham morrido os dois. Eram os dois mais novos que estavam lá dentro. E o Salvador era das Flores, casado com a senhora aqui, da Maria Cândida, aqui de Faial. Tem filhos aí, tem 4 filhos. Mas também fez a sua vida como faroleiro? Morreu num desastre nas Flores. Nas Flores, o tal senhor. Num desastre das Flores. O José Leal, que era o José Pereira Leal, morreu também, emigrou para a América. Também já não era muito novo, também disse-me aquele rapaz, aquele sujeito, que ele também já tinha morrido. Que apenas tinha vindo aí uns filhos dele tinham vindo aí. Um filho desse José Leal. Ele era casado na terceira, na Vila São Sebastião. A senhora era São Sebastião. E era o Jorge e era eu, o chefe. O senhor, portanto, quem é que continuou a vida como faroleiro? Continuei. O senhor continuou e os outros? E os outros, mais o Jorge e o Manuel Rogério, não. O senhor Tomás Pacheco também não foi mais faroleiro? Também não foi mais. Não. Depois sou eu e o Jorge. Os outros, o Manuel Rogério emigrou, o José Leal emigrou e o Tomás Pacheco foi aquele. Foi para a terceira. Para a terceira. Vocês, cada um tinha a sua casa lá? Cada um tinha a sua casa. Não havia. Cada um. E vocês faziam comida? Era individual. Tinha o farol em si tinha 4 habitações e tinha 2 fora, 2 anexos. Tinha mais 2. Tinha a oficina e tinha a escola, tinha a escola e tinha a oficina. Também era um anexo.
O cinto era muito grande, tinha muito espaço. Uhum. Vocês tinham lá animais também? Tinham animais, galinhas e... Eu tinha. Acho que eu tinha também lá. E não sei se mais alguém tinha, se não. Não sei mais, Sim, mais se eu alguém. tinha lá galinhas, era. Eu tinha lá. Se eu tirou-as de lá para fora. Eu não sei, eu não os irei lá para fora, eu não sei como é que foram. Não sei se aqueles morreram, se lá, basta aquela coisa. Ah, é? Não sei, não Se eu me lembro. tinha muitas. Não me lembro, não me lembro, não me Sim, lembro, sim. não me lembro. Se eu tinha muitas galinhas. Também não tinha muita coisa, até. Mas não me lembro Não sei o de. que é que aconteceu às galinhas, eu não sei. O senhor, neste momento, é o único... É um sobrevivente ali. Sim, o sobrevivente fomos todos, não é? Ou foi todo. Mas, Do- mas os sobrevivente seus colegas já faleceram todos. Vai, do meu colega. Dos seus colegas já faleceram todos. Já faleceram todos. Que idade é que vocês tinham na altura? Média, a média? 25 anos. Todos? Eu. Sim. E os outros colegas, mais velhos, mais novos? Andava tudo Não, na casa o, dos 20? o Jorge e o Manuel eram mais novos. Os outros eram mais velhos. Que é mais velhos? 30 e tais, 40? O Tomás Pacheco, eu conheci-o ali como farleiro e ele não era nada, andava na escola. Não, já era nada, mas já era nascido, mas estava na escola. E ele esteve ali como farleiro, aqui na Ribeirinha. E o meu pai estava ali. Portanto, o Tomás Pacheco era do mais auxiliar, e o chefe então era o mais velho. O senhor lá já tinha perto de 70. Já era uma pessoa já com a sua idade, já tinha 70. O seu pai nunca fez serviço nos Capelinhos? Não, meu pai entrou para o serviço, foi para Flores, para o Albarnás, ainda assim no Albarnás, nas Flores. Das Flores veio aqui para a Ribeirinha e da Ribeirinha foi para a Horta e reformou-se da Horta. Não é mais não. Na coisa tinha lá 2 funcionários lá embaixo e também fiz serviço lá embaixo, mais um primo meu, lá na Horta. Eles chamava-se na altura a direção de faróis, né? Que pertencia à Marinha. Pertencia à Marinha. Tá bem. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas vocês tinham que ter farda. Essa farda era uma farda própria. Farda própria. A minha farda está lá. A minha farda está lá. O meu boné está lá no farol dos Capelinhos. Ah, é? Ofereci por lá. Era uma farda própria para os faroleiros? É. Mas uma farda própria. Não havia... Hoje em dia os faroleiros praticamente têm a mesma farda dos marinheiros. Acho que não há grande... A farda é da Polícia Marítima. Isso, é da Polícia Marítima. Naquela altura os faroleiros tinham uma farda própria, não é? Tinha uma farda própria. Tinha uma farda cinzenta e tinha uma farda azul. Cinzenta e azul. Depois construiu-se aquele farolinho automático lá em cima no capelo, não é? E depois, foi anos depois, Sim. construiu aquele automático. Ainda hoje, eu acho que ainda hoje os faróis fazem falta. Com a tecnologia que há aí, que a gente sabe tudo e mais alguma coisa nos computadores. Vê-se nos computadores onde é que o barco está e às vezes sabe Qual é a utilidade dos faróis hoje em dia com esta tecnologia? Os faróis hoje em dia já têm pouca utilidade. Para mim tem pouca utilidade com essas tecnologias todas que os usuários sabem perfeitamente onde é que estão. E o que é que tem à sua volta? E o que está à sua volta, e o baixis e tudo. Aquilo é só para essas embarcações, essas traineiras, essas de pesca local, essas traineiras pequenas, eles usam os faróis para se orientarem. Mas... Também a tecnologia também pode falhar. A tecnologia pode falhar, pode acontecer qualquer coisa e se não houver faróis fica tudo a O corda com corda falhou. O corda com corda falhou. E ele estava lá fora lá na coisa, a indicar que ali é um baixio. Realmente os faróis são porreitos e no mar cá em baixios. Em pontas de ilha. Sim. E ele falhou. Quer dizer, pode falhar, a tecnologia pode falhar. Um erro qualquer. Sim, mas havendo falta de informação, os faróis ainda têm a sua. Cada um tem a sua característica
Eles sabem, eles têm uma carta, sabem perfeitamente onde é que estão navegando.